nós observamos os 42 meses que menciona os dois profetas que está no livro de Apocalipse. Aí você vê as 7 trombetas, você que for bom em matemática, glória a Deus, isso aqui é uma análise que só pode ser Deus, porque eu sou péssimo em matemática. Então, essa análise que eu vou passar aqui tem coisa do Espírito Santo. Se você for bom de matemática, você vai analisar que os 42 meses é o período do ministério dos dois profetas. E a fase que as trombetas vão tocar dão aproximadamente 3 anos e meio. Amém, amados irmãos? Então, isso aí é uma evidência clara. Agora, é difícil nós explicarmos para esta geração de hoje que elas são papagaios de pirata. Elas aprenderam por homens que não têm entendimento. Elas ficaram no ensinamento de homens e nem analisaram se realmente o que eles estão ensinando está de acordo com a Bíblia. Então, o texto é bem lígido. Você pega os 42 meses e a fase que vai tocar a 7ª trombeta, você vai observar que a 7ª trombeta, eu não vou dizer que é X essa soma, mas aproximadamente a 7ª trombeta, ela toca já no final da falsa paz do anticristo. Amém? Porque ali já está sendo anunciado que o reino deste mundo vier a ser do Senhor. Aí dá ênfase já para as 7 taças. Agora, eu biblicamente, é por isso que eu digo que eu não concordo com os pós-tribulacionistas, que eles acreditam que a igreja vai passar os 7 anos, porque nós não somos filhos da ira, então as taças da ira de Deus não são para a igreja, não é para o povo de Deus. Amém? Porque a Bíblia diz que nós vamos combater contra o anticristo. Não é só Israel. Israel será alguns. Amém? Eu acredito que Israel será salvo na grande tribulação só os 144 mil. Eu creio dessa forma. Porque salvação em Israel vai ser bem raro. Amém? E a Bíblia diz que vai ser salvo os remanescentes. Se você for estudar a palavra remanescente, você vai ver que é um povo, é um número bem pequeno. Remanescente significa aqueles que sobraram, aqueles que restaram. Amém? Mas a Bíblia não diz de forma nenhuma, em nenhum versículo, que a igreja não vai ver o anticristo. Isso é falta de conhecimento. Amém? A Bíblia diz que muitos vão brilhar como estrelas. Amém? Está em Daniel. E a Bíblia diz que muitos vão morrer também e vão se escandalizar. E eu quero dizer aqui para você que essa igreja que tem pregado o pré-tribulacionista é onde você vê aí tanta coisas errôneas. São igrejas heréticas. Eu quero dizer aqui na autoridade do Espírito Santo que há um texto na Bíblia que diz que é impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Mas eu quero dizer na autoridade do Espírito Santo, se essas igrejas não fazer uma reforma, para mim é balela o que elas têm pregado sobre arrebatamento relâmpago, porque elas vivem em apostasia. Então, meu amado irmão, isso é obra de engano. Então nós queremos dizer aqui, eu não vou falar o nome, porque eu sei que no YouTube é diferente do WhatsApp. Eu não vou mencionar nome, mas esse pastor é muito conhecido. E ele ofendeu a nossa categoria, que nós acreditamos que a igreja vai ver o anticristo sim. Agora, se você disser para mim que o mundo não vai conhecer o anticristo, aí nós acreditamos. Porque a Bíblia diz que o mundo vai ser a manifestação do anticristo e a sua população, amém? Ele vai se tornar popular muito rápido, devido aos mecanismos que tem, tanto na rede social como os canais de televisão. Nos rádios, eles vão anunciar a vinda do anticristo numa proporção poderosíssima. E nós observamos que não é difícil. Hoje, se um político, um presidente da república, ele investir em ação social, e ele fazer ação social em toda a parte da terra, as pessoas vão querer eleger ele só de dar comida para o povo. Se ele conseguir saciar a fome do povo, isso é suficiente para ele ser decretado como um ditador mundial. Amém? Então nós observamos que o povo, para o anticristo ser levantado na terra, porque a Bíblia diz que o espírito dele já paira sobre este mundo, amém? Já está atuando nesta terra, e quando você vê a iniquidade, tem tudo a ver com ele, amém? E o anticristo vai ser a própria manifestação do diabo em uma pessoa, nós acreditamos, amém? Agora, aqui há uma pergunta: o anticristo já está na terra? Como eu posso dizer isso? Amém? Porque, observe bem, o anticristo, eu não discordo, eu já vi alguns pregadores que dizem que ele já está na terra. Agora eu discordo do ponto que eles ficam chutando. Eles dizem
que é o presidente da França. Aí nós observamos aqui é uma coisa muito interessante que eu vou falar para você. Se o anticristo ele se manifestasse como homem no período de Jesus, seria o judaísmo. Ele viria da maior religião do mundo. Observe bem, o evangelho será anunciado nos 4 cantos da terra, mas em parte nenhuma da Bíblia, apesar que o evangelho cresce, mas em parte nenhuma da Bíblia, a Bíblia não diz que o evangelho será a maior religião do mundo. Você não vai encontrar, mas nós observamos que a religião que será apoiada pelo anticristo, ela será a maior religião do mundo. E graças a Deus, não falo isso por não querer o crescimento do evangelho, o evangelho não é a maior religião do mundo. Ela está entre as terceiras maiores religiões do mundo. Então, a número 1, a maior religião do mundo é o islamismo. Então, dentro da lógica humana, se o anticristo se manifestasse, ele seria do Islã. Amém? E nós observamos se o Islã na Palestina, eu não vou aqui querer adivinhar, porque nós sabemos que o espírito de adivinhão não vem de Deus. Quem trabalha com adivinhação é o diabo. Deus trabalha com revelação. Mas nós observamos, alguns estudiosos chutam que o anticristo vai vir da Palestina. Amém? Você discorda disso? Porque para fazer a união entre Israel e a Palestina, nós acreditamos que só o anticristo para conseguir fazer isso. Porque para fazer a Palestina doar aquele território para construir o último templo de Israel, né, que é o terceiro templo, meu amado irmão, tem que ser o anticristo, ele vai ser muito bom de lábia. Alguns estudiosos comparam ele com Absalão. Absalão, ele era bom de lábia, ele conseguia enganar as pessoas. Amém? Então observe bem, se o anticristo viesse no tempo de Jesus, quando Jesus veio como homem, nós observamos, o anticristo viria dos judeus, mas nós observamos que ele não se manifestou como homem. Agora, se fosse na Idade Média, onde a maior religião era a religião católica, e ela caiu muito, não tem mais como a Igreja Católica ser, eu já vi aí vários pregadores dizendo que o Papa é o anticristo. O Papa vai ser o falso profeta. Ele vai preparar, como assim João Batista preparou o caminho para Jesus. Um dos papas, nós não sabemos qual é o Papa. Eu vejo aí que muitos pregadores querem adivinhar, e Deus não trabalha com adivinhação. A adivinhação faz linha de bruxaria, de magia negra. Deus trabalha com revelação, e revelação não tem nada a ver com adivinhação. Então observe bem, se o anticristo viesse na Idade Média, viria do catolicismo. Nós observamos que o catolicismo não é mais aquela potência mais. Amém? Então, passado dos tempos, nos dias atuais de hoje, você me pergunta, qual é a maior religião do mundo? É o Islã, o islamismo. E nós observamos, nós não vamos aqui adentrar muito, que o horário está passando voando. Se você for estudar a escatologia islâmica, meu amado irmão, é muito difícil o anticristo não vir do islamismo. Porque nós observamos bem, se a nova ordem mundial conseguisse implantar um califado mundial, meu amado irmão, seria impossível não dizer que o anticristo viria do Islã. Porque nós observamos que os 50 países que são mais perseguidos na Terra é porque tem, a maioria deles, porque existem outras religiões que perseguem também, como o espiritismo também na África, o hinduísmo na Índia, amém? Mas a maioria dos que estão inseridos nos 50 países que mais perseguem o povo de Deus vem do califado islâmico. E no futuro nós vamos pregar sobre o califado islâmico no YouTube. Então, tudo indica, porque se você for estudar sobre o islamismo, eles têm o espírito do anticristo. Amém? Então, o espírito do anticristo já está pairando, ele já está atuando no islamismo. Amém? Porque essa perseguição contra o povo de Deus não tem sentido natural. Nós observamos que há uma força maligna que está operando na vida. E eu estava observando uma pregação de um pastor que faz parte da janela 10x40, que um líder do Islã, ele estava dizendo que ele teve uma revelação que o espírito de Maomé vai encarnar em um líder muito influente que vai destruir os Estados Unidos no futuro. Você está entendendo, meu irmão?
Então eles estão dizendo que esse líder vai vir, que é o Mahdi, né, o falso Messias. Ele vai vir, vai unir as igrejas, ele vai unir as religiões, e ele vai governar por 7 anos. Se você for ver as profecias de todas as religiões, todas elas estão esperando um Salvador. Amém? Alguém que vai unificar e dominar o mundo. Mas nós observamos, nenhuma religião se identifica com a escatologia bíblica de Apocalipse como o Islã. Porque o Islã diz que o Mahdi ele vai ser um homem muito influente na guerra, um homem muito sábio. E eles dizem que ele vai vir com poderes sobrenaturais. Então, o anticristo não vai vencer só pela sua força. Ele vai ser revestido por um poder sobrenatural. E nós observamos que o que mais me chamou a atenção, que ele vai governar por 7 anos, e todos os inimigos do Islã vão se dobrar perante eles. Então nós observamos, o pastor até pediu oração, porque ele disse que esse líder, que vai ser o último, né, do clã islâmico, que vem dominar toda a terra, ele está prestes para se manifestar nessa era. Nós não sabemos quando, mas eles estão preparando o governo para o Mahdi, que é o último Omar. Se eu não me engano, é o 12º. É o último. Não haverá. Diz que ele vai ser mais poderoso do que Maomé. E você pode observar que Maomé ele trouxe uma influência muito grande para o islamismo. E se Mahdi se manifestar, o último, Oman, é o 12º, e ele for ter uma influência maior do que Maomé, ele vai dominar todo o planeta Terra. Amém? Então nós observamos que Maomé teve uma influência muito grande. Em alguns países islâmicos, Maomé é mais respeitado do que Jesus. Amém? Então entenda bem. Então nós observamos que tudo está preparado. Agora entenda bem. Nós vamos aqui entrar para a recapitulação. Vai ter o segundo estudo na segunda-feira sobre esta matéria. Eu quero aqui que às vezes as pessoas pegam nossas palavras e tentam interpretar de uma forma errada. Nós aqui não estamos dizendo que a igreja passará 7 anos, porque isso é burrice. A gente sabe que nós não somos filhos da ira. A ira de Deus não foi predestinada para a igreja, porque não teria sentido. A gente já sofre tanto nesse mundo e ainda vai sofrer na grande tribulação, aí é brincadeira. Então quer dizer que nós vamos estar no princípio, não das dores, que eu já vi pregador dizendo aí. Nós já estamos chegando no final dos princípios das dores, que intercede, observe bem, o que intercede para o arrebatamento. São sinais, a manifestação do de Cristo, o soar das trombetas, aí sim virá o arrebatamento da igreja. Então até as trombetas tocar, porque observe bem, as trombetas tocarão para alerta do povo de Deus, amém? Então não tem sentido das trombetas tocar e a igreja já subiu. Então não tem fundamento bíblico. Nós observamos que quando tocar a 7ª trombeta, amém? Nitidamente ali, que a 7ª trombeta é que narra o arrebatamento da igreja. Então, se a igreja já subiu, as trombetas vão tocar para quem? Então isso aí é um erro escatológico. Tem muito teólogo que eles estão tentando conhecer Deus, mas eles conhecem a história mal contada de Deus e não conhecem Deus de forma nenhuma. Então tem homens que ainda precisa, mano, é muito perigoso alguém querer ensinar a Bíblia e não ter o Espírito Santo. Amém? Eu quero dizer que não é pecado você estudar, você fazer faculdade, fazer universidade, teologia, bacharel. Faça, estude, se dedique. Mas é muito perigoso quando alguém quer conhecer a Bíblia e não quer conhecer o Espírito Santo. Porque aí não vai ter conexão. Porque, entenda bem, a Bíblia é um livro cheio de mistérios. Amém? Isso aqui não é lenda. A Bíblia não é um livro lendário. Ela é cheia de mistérios. Amém? Nós observamos aí que muitas igrejas gostam de revelação. É tanto reveleixo, mas eles não conhecem as revelações sagradas da Bíblia, da palavra de Deus. Então, meu irmão, o que adianta você andar com tantos reveleixos e não entender o livro que você está lendo? Que a Bíblia diz que a palavra de Deus foi revelada. Nós temos que buscar o entendimento. E para nós buscarmos o entendimento, nós temos que buscar uma conexão com o Espírito Santo. Amém? Eu quero dizer que para você, você é pregador e às vezes você se envergonha. Poxa, eu sou pregador, mas não entendo alguns pontos da Bíblia. Não se envergonhe. Daniel,
servo do Altíssimo, ele teve dificuldade. A Bíblia diz que ele teve dificuldade de entender. E por isso ele começou a jejuar para buscar a verdadeira interpretação do texto. Amém? Então nós observamos bem. Deus revelou para ele, mas Deus não deu o entendimento da revelação. E ele ficou confuso, ele ficou perturbado. Amém? Aí então nós temos, quando nós não entendemos algo na Bíblia, nós não temos que fazer como essa geração de hoje. Ah, eu não entendo, aí eu vou moldar a interpretação do jeito que eu penso. Não. Aí você não entende algo, você vai buscar o Senhor. Você vai orar, jejuar, e Deus vai te revelar o que aquele texto está querendo se expressar. É dessa forma que nós estudamos Bíblia. Eu quero dizer que eu não sou contra a teologia, eu faço teologia bíblica, mas é muito perigoso quando um teólogo ele se dedica só a estudo. Ele quer conhecer só a palavra, mas não quer conhecer o autor e consumidor desta obra. Então nós temos que buscar o Deus Todo-Poderoso para podermos entender o que a palavra de Deus quer se expressar. Amém? Então, meus amados irmãos, nós já vamos aqui para